Você já imaginou poder criar um e-book inteiro, 100% original e de forma 100% automática, utilizando apenas o poder do ChatGPT? E não só isso, você ainda pode colocar esse e-book para vender e ganhar dinheiro todo santo dia através das vendas deste e-book. Então assiste esse vídeo até o final, que aqui eu te entrego o ouro. Oiê, meu nome é Rodrigo Reichmann e se você já me acompanha há algum tempo, sabe que dominar as ferramentas de inteligência artificial pode ser muito mais do que uma habilidade que você está aprendendo para se diferenciar no mercado ou então um hobby. Você pode utilizar o poder das ferramentas de inteligência artificial para criar negócios milionários, inclusive, e, como no caso deste vídeo, criar e vender e-books através da internet. Então, indo direto ao assunto, para que você consiga criar um e-book que seja realmente bom e que as pessoas realmente queiram comprar, você precisa criar um e-book sobre um assunto específico e que solucione o problema das pessoas. Como, por exemplo, combater hipertensão de forma natural, como eliminar gastos desnecessários em casa, que seria a educação financeira doméstica, ou então como fazer com que seu filho aprenda a ler e escrever. E embora esses assuntos sejam completamente distintos, todos eles têm uma coisa em comum. Todos têm fortes dores e que precisam ser solucionadas o quanto antes. Uma pessoa que sofre com hipertensão arterial sabe que se não cuidar bem da saúde, a qualquer momento pode ter um problema no coração, um infarto, por exemplo, e vir a óbito. Uma pessoa que gasta seu dinheiro de forma descontrolada sabe que uma hora ou outra essa bolha vai estourar, ela vai se afundar em dívidas e quem sabe até pode acabar perdendo a casa que mora. E que mãe não gastaria milhares de reais para fazer com que seu filho aprendesse a ler e escrever? Ainda mais se os coleguinhas da turma já estiverem conseguindo fazer isso e ele ainda não. Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer para criar esse nosso e-book é recorrer ao ChatGPT. Caso você não tenha uma conta no ChatGPT, basta apertar no card que está aqui neste vídeo, que já tem um tutorial completo aqui sobre ChatGPT, de como você criar sua conta e também como utilizar essa ferramenta. Mas faça isso depois de assistir esse vídeo por completo para que você não perca o passo a passo da nossa estratégia. Eu aqui estou na minha conta com o ChatGPT Plus, que é a versão paga do ChatGPT, mas você não precisa pagar por essa ferramenta. A versão gratuita, que é o GPT 3.5, ela já vai te servir maravilhosamente bem, e inclusive é a versão que eu vou utilizar aqui nessa aula. E ao invés de chegar aqui no ChatGPT e simplesmente digitar, forneça um e-book para o nicho tal, forneça um guia prático para eliminar as gorduras da barriga, forneça 30 soluções naturais para acabar com a dor de cabeça. Nós iremos primeiro fornecer alguns comandos ao ChatGPT para que ele entenda exatamente do que se trata esse nosso e-book, para que ele consiga escrever o melhor conteúdo possível para a gente, que assim a gente possa se diferenciar da maioria das pessoas que simplesmente chegam aqui e digitam qualquer comando. E no final das contas acabam tendo o mesmo conteúdo igual a de todo mundo. Dessa forma você vai ter um e-book 100% único e nada genérico, que nem vários e-books que você encontra por aí pela internet. Então para isso o nosso primeiro comando será: como um renomado especialista em ofertas diretas, forneça 10 ideias de nicho para criar um infoproduto no estilo de e-book para que eu possa criar e vender no Brasil e por quê. Então o ChatGPT aqui já retornou pra gente as nossas 10 ideias de nicho, mas caso você já tenha um nicho, continua aqui nessa aula que a partir do próximo comando a gente já vai colocar a mão na massa para escrever o nosso e-book. Então vamos ver aqui quais foram as ideias que o ChatGPT deu pra gente. Alimentação saudável para crianças, guia de viagem para destinos exóticos, técnicas de meditação para redução do estresse, artesanato sustentável, marketing digital para pequenos negócios, desenvolvimento de habilidades de comunicação, preparação para concursos públicos, guia de cuidados com animais de estimação, desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis e finanças pessoais e investimentos. Então aqui são 10 nichos que o ChatGPT considera serem muito bons para criar e vender infoprodutos no estilo de e-book aqui no Brasil. E além disso, ele ainda colocou aqui, logo após cada nicho, ele coloca aqui o porquê de cada um desses nichos serem muito bons para criar e vender esse e-book. Então, como eu já dei o exemplo anterior de finanças pessoais de educação doméstica, vamos escolher aqui esse nosso 10º tópico. Vamos escrever então um e-book sobre finanças pessoais e investimentos. E aí para isso a gente vai precisar ir para o nosso segundo prompt, que vai ser o seguinte: preciso que você atue como um autor best-seller do The New York Times, especializado em ofertas diretas com vasto conhecimento em... Aí aqui eu vou pegar o nosso 10º tópico e vou substituir aqui onde tem escrito nicho. Portanto, como especialista nesse assunto, forneça 10 ideias para criar um e-book sobre isso, considerando ainda o público-alvo e porquê. E aqui agora o ChatGPT forneceu pra gente 10 ideias sobre assuntos mais específicos, porque se a gente fala sobre finanças pessoais e investimentos, fica muito genérico. Então o que a gente quer, na verdade, é criar um e-book sobre uma técnica específica, que tem um método específico pra gente colocar lá. E ele colocou aqui, então, investimentos inteligentes para iniciantes, a arte de montar uma carteira de
investimentos diversificada, planejamento financeiro para conquistar a independência financeira, segredos dos investidores de sucesso, investindo no mercado de ações com confiança, investindo em criptomoedas e tecnologia blockchain, aposentadoria confortável, planeje e realize seus sonhos, finanças pessoais para jovens profissionais, estratégias para aumentar sua renda passiva e negociando com confiança, habilidades financeiras essenciais para mulheres. Então você vê que ele aqui realmente trouxe aqui nichos mais específicos em relação ao tópico de finanças pessoais e investimentos. E esse 3 aqui acho que foi o que me chamou mais atenção, justamente por estar bem linkado com aquele exemplo que a gente deu lá no começo, que seria justamente um e-book que explora o processo de planejamento financeiro passo a passo, ajudando o leitor a definir metas financeiras claras e traçar um caminho para alcançar a independência financeira. Então estaria ali bem linkado com essa pessoa que normalmente fica totalmente descontrolada, que faz dívida o tempo todo, mas que ainda assim sonha em ter independência financeira para poder realmente ter uma vida organizada. E agora a gente vai começar a escrever o esboço desse nosso e-book com o nosso terceiro prompt, que é exatamente esse daqui. Em relação ao tópico tal, no caso aqui o tópico 3, planejamento financeiro para conquistar a independência financeira, crie um outline com 15 capítulos para que possamos produzir este e-book, levando em conta o meu público-alvo e o mercado. Outline nada mais é do que um esboço, um script separado por tópicos. Então, aqui a gente já vai começar a escrever realmente o nosso e-book. Então, a gente está vendo aqui que ele já está mandando aqui para a gente os nossos capítulos. Ele vai mandar aqui os nossos 15 capítulos, que eu acho que é uma quantidade de capítulos legal, assim, para a gente colocar no e-book e oferecer informações realmente relevantes para o nosso público e que realmente sejam boas. Porque se você fizer um e-book qualquer, sei lá, com 3 capítulos, 4 capítulos, a pessoa vai acabar comprando aquele e-book e vai talvez se decepcionar com o conteúdo que ela está adquirindo. Lembre-se que aqui são vendas e se tratando de infoprodutos, se você não oferece o que você entrega, as pessoas vão pedir reembolso. E se pede reembolso, não é bom, porque a venda que a gente fez a gente acaba perdendo. Então se esforce realmente para criar um e-book que seja de muita qualidade. E eu acho que 15 capítulos aqui são muito bons. Então vamos ler aqui agora quais que são os capítulos que o ChatGPT trouxe pra gente. Uma introdução, uma avaliação financeira pessoal, definindo metas financeiras claras, orçamento inteligente, construindo fundo de emergência, eliminando dívidas, investindo para o futuro, a importância do planejamento previdenciário, estratégias de aumento de renda, proteção financeira e seguros, investindo em imóveis e bens duráveis, planejamento tributário inteligente, acompanhando o progresso financeiro, lidando com obstáculos e desafios e, por fim, alcançando a independência financeira. Então você vê que fazendo esse passo a passo de antes conversar com o ChatGPT do que simplesmente vir aqui pedir para ele escrever o e-book, traz resultados muito melhores. Ele já vai entender logo de cara quem é seu público-alvo e o que é que você está buscando escrever. Só que apenas o outline não vai resolver a nossa vida, né? A gente precisa realmente dos capítulos escritos e para isso nós temos o quarto prompt para justamente escrever esses nossos capítulos. E o prompt é basicamente assim: forneça o capítulo, e aí no caso aqui você vai pegar o capítulo e vai trocar aqui o nome, né? E, por favor, escreva em primeira pessoa, utilizando uma linguagem simples, com coesão e coerência. Utilize, se possível, exemplos reais e analogias para facilitar o entendimento, mas não exagere e faça de modo moderado. O capítulo deve conter informações detalhadas e mais de 1000 palavras. Preciso que se assegure disso. Por que a gente vai dar esse tanto de informações assim para o ChatGPT e ao invés de simplesmente escrever forneça o capítulo 1? Porque assim a gente vai ter a garantia de que as informações que estão vindo para a gente, qualquer pessoa vai conseguir entender. E também vai ter uma estrutura ali de mais ou menos 1000 palavras, que é uma estrutura bem legal para a gente colocar no e-book. Então ele já está escrevendo aqui o nosso e-book, você vê que ele realmente está falando aqui sobre a independência financeira. Ele até criou aqui um personagem, né? Eu me chamo Pedro, sou apaixonado por finanças, coisa e tal, e ele vai falando. E você vê que realmente é um conteúdo bem completo. Você vê aqui, no final, por exemplo, ele fala: as metas devem ser específicas e alcançáveis. Por exemplo, ao invés de dizer quero ser rico, seja mais específico e diga quero economizar X reais por mês para investir no meu negócio próprio. E ele já fala aqui que no próximo capítulo vamos mergulhar na construção de um orçamento inteligente. Vamos ver se bate realmente aqui com o capítulo 2, e o capítulo 2 era avaliação financeira pessoal. E o orçamento inteligente, na verdade, estava no capítulo 4. Mas isso é bom até para você lembrar que a inteligência artificial, ela não trabalha de forma 100% automática. Você sempre precisa dar os comandos necessários e sempre vigiar se as informações que ela está trazendo são realmente confiáveis. Mas aqui nesse caso, basta você trocar lá, que no próximo capítulo você vai abordar justamente a avaliação financeira pessoal. E esse prompt aqui que a gente deu para criar o capítulo 1, a gente vai repetir ele agora para o capítulo 2, para o capítulo 3, para o capítulo 4, até a quantidade de capítulos que você tiver decidido colocar no seu
e-book. Então aqui agora eu tô pedindo o capítulo 2, e aqui ele já faz uma introdução novamente, e aí já vai falar agora sobre avaliação financeira pessoal. Então vai falar aqui sobre calcular o patrimônio líquido, fluxo de caixa e orçamento, onde você quer chegar. Então você vê que realmente, ele ainda colocou aqui, este capítulo possui 1035 palavras. Nem percebi se ele falou isso no anterior, falou aqui. Então aqui outra coisa também que você tem que estar aí prestando atenção, né? Às vezes o texto, ele não é 100% aquilo que você pediu. Esses últimos parágrafos aqui, por exemplo, são justamente informações que o ChatGPT tá dando pra gente. Então é bom você ficar ligado também para não dar um Ctrl+C, Ctrl+V em tudo e acabar indo lá pro seu e-book. E aí você vai fazer esse mesmo processo de copiar esse prompt para todos os demais capítulos. Mas ao terminar de fazer isso, você vai ter apenas o texto. Você ainda vai precisar, na verdade, diagramar, criar esse e-book mesmo. E para isso a gente vai para uma ferramenta incrível que é o Canva. E o Canva, caso você não saiba, que eu acho bem difícil, ele nada mais é do que um editor de imagens, editor de documentos de forma online, que você consegue criar várias coisas. Aqui mesmo tá mostrando. Você pode fazer uma miniatura do YouTube, banner para YouTube, documento, apresentação, story no Instagram, você pode fazer diversas coisas aqui. Eu também tenho uma versão paga do Canva, mas você também não precisa ter essa versão paga. A versão gratuita também já vai te servir maravilhosamente bem. E para a gente começar a construir esse nosso e-book, a gente vai vir criar um design e a gente vai buscar essa função daqui, que é documento A4. E aí vai abrir essa página daqui, que é basicamente como se fosse uma folha de papel comum. E aqui, para facilitar também o nosso trabalho, a gente vai manter aqui em design e a gente vai escrever, por exemplo, e-book aqui em cima e dar um enter, e aí já tem vários modelos aqui que você pode estar utilizando para criar esse seu e-book. Então quero pegar um modelo simplesinho aqui pra gente. Esses que tiverem uma coroazinha são do Canva Pro, do Canva pago. Então a gente vai procurar aqui um que seja do Canva gratuito que a gente possa estar utilizando. Esse daqui achei que vai dar muito trabalho pra gente botar muitas imagens. Bora ver esse self-care aqui. Esse aqui também já tem umas imagenzinhas. Mas enfim, você vai procurar um que seja bem legal para você. Acho que esse daqui tá interessante. Então você pode clicar aqui no mais para abrir a sua página. Aqui, por exemplo, seria a capa, e você pode vir aqui depois e pegar outras imagens. Então, por exemplo, aqui você poderia colocar algo sobre seja bem-vindo a este book, ou então aqui no caso já colocar a introdução direto. Vou colocar a introdução direto aqui para já ficar melhor pra gente. Como a gente tá falando de finanças, acabou que aqui até combina bastante, né? Que parece que uma pessoa tá estudando. E o que você vai fazer basicamente é o seguinte: você vai voltar aqui no ChatGPT e vai começar a copiar e colar as informações do ChatGPT. Então aqui eu vou dar um Ctrl A para selecionar tudo de uma vez só e depois um Ctrl V. E aí você vai fazendo isso para todo o seu e-book. Essa parte que tiver ficado extra, você tem duas opções. Você pode escolher uma outra página daqui desse seu modelo e para continuar escrevendo. Nesse caso aqui eu acho que eu vou querer essa mesma página, só que eu vou querer sem essa imagem daqui. Então eu posso apagar essa imagem e posso subir aqui para onde estava a imagem. Vou fazer melhor aqui para ficar certinho ali no tamanho da imagem. Eu vou subir primeiro e depois eu apago a imagem. E aí que aqui eu agora vou subir de novo para onde estava. Como aqui é a continuação de texto, eu posso apagar esse título. E eu vou continuar aqui escrevendo o nosso e-book sobre independência financeira. E sempre que for passando assim um pouquinho, você pode simplesmente tirar e aí você pode duplicar a página e continuar escrevendo. E aí você vai fazer isso para todo o seu e-book. Só como você pode ver aqui nesse exemplo daqui até que o ChatGPT deu pra gente, o e-book tem várias imagens. Então é importante que você também coloque imagens no meio desse seu e-book, até para ele ficar mais dinâmico, ficar melhor para o nosso leitor conseguir entender as coisas. Porque aí você vai dar um outro estímulo também para a pessoa que comprou seu e-book realmente gostar desse seu e-book e continuar lendo. E para isso nós temos duas opções. Nós podemos tanto vir aqui em elementos e digitar o que é que eu quero. Já que é finanças, eu posso simplesmente vir aqui e digitar finanças. Cadê finanças? E escolher aqui opções como elementos gráficos, que são imagens prontas, ou então fotos, né? Então como a gente está falando de finanças pessoais, bora colocar aqui finanças pessoais para ver se aparece algo mais específico. Aqui parece bem finanças de casa, né? Então a gente poderia pegar aqui, vou reduzir aqui um pouquinho para ficar menorzinho e vou centralizar aqui bonitinho. E aí depois, tá sem texto aqui embaixo, você pega o texto inteiro, dá um Ctrl+C, Ctrl+V e continua escrevendo
aqui embaixo. A outra opção é você criar as suas próprias imagens através de ferramentas de inteligência artificial como o Midjourney. E essa ferramenta é capaz de criar imagens como essa ou até mesmo essa daqui. E eu também já tenho um tutorial completo de como utilizar essa ferramenta aqui no canal e que também está disponível aqui no card deste vídeo. E por fim, você vai simplesmente continuar aqui copiando e colando todo o seu texto que você pegou lá no ChatGPT para conseguir construir o seu e-book. E esse conteúdo ele é apenas 10% do que você pode aprender sobre inteligência artificial se apertar no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo. Lá você vai realmente aprender como utilizar as ferramentas de inteligência artificial até mesmo para criar um negócio digital e ganhar dinheiro na internet, caso você queira. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Não esqueça de compartilhar e deixar o like e te vejo no próximo vídeo. Tchau!